Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Direito Constitucional. E hoje o tema dessa nossa aula é o título 4º da Organização dos Poderes, especificamente o capítulo 1. Então, dentre os vários títulos, nós estamos aí passando por vários títulos. Hoje nós vamos vencer o título. Vamos comigo lá, por favor. Ele vai tratar da organização dos poderes. Então, nós vamos ter o primeiro, a organização do poder legislativo, depois poder executivo, depois poder judiciário. Correto? Organização dos poderes. O capítulo 1, especificamente, traz as disposições pertinentes ao poder legislativo. Aí nós temos a seção 1, Congresso Nacional. Seção 2, atribuições do Congresso. Seção 3, seguindo aí comigo, por favor. Câmara dos Deputados. Câmara. Seção 4. Seção 5. Deputados. Senadores. Deputados, senadores. Seção 6, reuniões. Seção 7. Seção 6, reuniões. Seção 7, as comissões. Então, esse aí é um conteúdo importante. É um conteúdo importante para a nossa aula, né? Nosso concurso, na verdade. Capítulo 1, Poder Legislativo. Depois, se vocês forem adiante, nós ainda temos a seção do processo legislativo, que nós vamos fazer uma aula específica. Porque seção processo legislativo. Tem outras sessões também, a seção 9, que é a fiscalização COFOP, que chamamos, e a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Seção 9, a fiscalização, ótimo. Fiscalização. Depois, os senhores observam que temos o capítulo 2 do Poder Executivo, né? Capítulo 2 do Executivo. Esse aqui é o capítulo 1, capítulo 2. Também com as suas seções e subseções, e o capítulo 3 do Poder Judiciário. Da organização, vamos ver se tem mais algum outro capítulo. Temos ainda assim mais um capítulo do Poder Judiciário. Advocacia das funções essenciais à justiça. Funções. Que é o capítulo 4. Então, hoje, nós vamos vencer o capítulo 1. Ótimo. Depois, o título 5 vai tratar da defesa do Estado e das instituições democráticas, o título 6 da tributação do orçamento, que vamos ver no direito tributário. Então, vamos começar aqui com o nosso conteúdo, com a nossa prova. Primeira questão. No sistema de freios e contrapesos, estabelecidos pela Constituição da República de 88, há diversas previsões de controle do Poder Executivo. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. É de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Os senhores sabem que o Poder Legislativo ele pode facultar ao Executivo que o Executivo regulamente uma determinada matéria, correto? Então, há uma determinada lei, o Executivo, mediante um regulamento, ele vai regulamentar
aquela determinada lei. Então, é isso que se consubstancia esse poder regulamentar, né, que seria o poder concedido do Legislativo ao Executivo para disciplinar um determinado conteúdo, uma determinada matéria. Se o Executivo, ao regulamentar aquela determinada matéria, ele exorbitar naquela faculdade que lhe foi conferida, enfim, o Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 5º, ele irá sustar esses atos. Então, e essa competência exclusiva, artigo 49, nós temos atribuições do Congresso Nacional. Aqui na seção 2, é interessante nós marcarmos os artigos. Atribuições do Congresso Nacional. Eu vou colocar aqui. Seção 2. Vou fazer aqui, vou ficar melhor. Atribuições, Congresso Nacional. O 48, nós temos as atribuições do Congresso Nacional, mais a sanção do presidente, exceto nos artigos que vamos ver. Cabe ao Congresso Nacional com sanção do presidente. Então, no 48, nós temos atribuições, nós temos matérias que são de atribuição do Congresso Nacional, mas que essas matérias, embora sejam de atribuição do Congresso Nacional, embora caiba ao Congresso Nacional dispor a respeito deste conteúdo, deverá haver a sanção do presidente. Então, 48 é Congresso Nacional, mais a sanção. E essas matérias específicas, elas são aquelas de competência da União. Então, depois, quando nós formos lá no artigo 21, nós vimos que o artigo 20 eram os bens, o artigo 21 são as matérias. Esse 48, ele guarda consonância com o artigo 21. Então, competência da União, mas com a sanção. O 49, ele traz aquilo que é exclusivo do Congresso Nacional. Exclusivo Congresso Nacional. Não tem sanção. Sem sanção. Ótimo. Por quê? O artigo 48 diz que não há sanção. O 50, a Câmara dos Deputados poderá convocar, é o da convocação dos ministros. Convocação. Okay. O 51 são as competências privativas da Câmara dos Deputados. Já é a seção 3, né? Atribuições do Congresso, então nós temos 48, 49 e 50. Ótimo. Na seção 3, são atribuições, na verdade, competências privativas da Câmara. Competências privativas da Câmara dos Deputados. Esse artigo é o artigo 51. Ótimo. Não tem sanção. Não há sanção. Sem sanção. Ok. A próxima sessão é a sessão 4ª. A sessão 4ª é a competência privativa do Senado. Competência privativa do Senado. 52. Esse quadro é importante. Também, nos termos do artigo 48, não tem sanção. Sem sanção. Ótimo. Então, é isso. Então, nós estamos organizando o nosso conteúdo. Sessão 4ª. Então, aqui eu já vou apagar e depois iremos para as outras sessões. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Aqui, exclusiva do Congresso Nacional, 49. São todos esses incisos, 17 incisos. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais,
autorizar o presidente da República a declarar a guerra, celebrar a paz, autorizar o presidente e o vice a se ausentar do país quando a ausência exceder 15 dias, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autoriza o estado de sítio. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Eu, particularmente, não conheço nenhum mnemônico para essas competências. Eu vou no trabalho braçal, na repetição. Com o tempo, nós vamos repetindo e nós acabamos aí decorando essas competências, correto? Ótimo. Então, a 1 está certa e o fundamento é o 49, inciso 5º. Ok. 2. É de competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo? Sim, é verdade. E, para falar que eu não estou seguindo, eu sempre marquei, não agora que eu comecei a fazer isso, mas eu sempre marco com o meu Unicolor aqueles artigos, né, que são os mais recorrentes, ou os incisos. Então, o meu Unicolor, ele está aqui e eu vou marcando, né? Competência exclusiva do Congresso Nacional, já sei que é sem sanção, são os incisos do artigo 49. 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Já vou dizer aos senhores aí que vocês já devem, se já não fazem, os senhores têm que ficar antenados aí nos canais oficiais, nos sites do Senado, no canal do Senado, no canal da Câmara, para que os senhores aí já vão se familiarizando aí com as discussões políticas, porque elas são extremamente importantes. Um exemplo, por exemplo, que teve agora, que foi desse inciso 9, por exemplo, vocês se lembram com a Tabata Amaral, que é uma deputada do PDT de São Paulo, ela é deputada pelo PDT de São Paulo, e ela, enfim, a área de atuação dela é a educação, enfim, que é o objeto assim principal do mandato dela, a bandeira dela é a educação, e ela, enfim, eles convocaram o ministro Weintraub, que agora, né, está nos Estados Unidos, para prestar esclarecimentos. Então, ali, o Congresso Nacional, na verdade, foi uma comissão, na verdade, ele foi convocado, mas estava aqui, essa situação estava compreendida constitucionalmente aqui no 49, inciso 9, Congresso Nacional, ali a figura da deputada Tabata Amaral, ela estava apreciando, né, a execução do plano de governo, especificamente na área de educação. Então, os senhores aí já vão ficando antenados, porque tudo que ocorre ali no Congresso e no Senado está diretamente ligado aqui às normas constitucionais. Ótimo. Vamos para o próximo. 3. É de competência privativa do Supremo Tribunal Federal a autorização de abertura de comissão parlamentar de inquérito para apuração de irregularidades cometidas pelo presidente da República ou ministros de Estado? Isso é falso. Isso é falso. E o 58, parágrafo 3º, olha só, das comissões. Vocês vão observar que a seção 7ª, ela vai tratar das comissões, né? Porque nós temos o Congresso Nacional, nosso Congresso Nacional, ele é bicameral, ele tem uma Câmara, ele tem uma parte que representa o povo, que é a Câmara, uma outra parte, outra Câmara, entre aspas, que representa os estados, que é o Senado Federal. E, dentre as atribuições do Congresso Nacional, nós temos as comissões que podem ser formadas e que existem no Congresso. Algumas são temporárias, outras são permanentes. Mas o que diz aqui o artigo 58? Exatamente sobre a, não possibilidade, mas sobre a existência
de comissões que serão, ou temporárias ou permanentes, serão constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento dessas câmaras, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado, correto? Ou no ato de que resultar a sua criação. Então, é isso. Temos o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, as conhecidas CPI e CPI, né? Que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, ou em conjunto ou separadamente, ou pela Câmara dos Deputados, ou pelo Senado Federal, ou pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Como ela é criada? Um requerimento de 1/3 dos membros, né? Ou 1/3 do Senado, ou 1/3 da Câmara dos Deputados, ou 1/3 dos senadores e deputados, para apuração de fato determinado e prazo certo, sendo as conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, o 58, parágrafo 3º, ele desqualifica, ele sustenta o que se tem no parágrafo 3º, faz com que esse inciso 3 da questão 1 esteja equivocado. É de competência privativa do STF processar e julgar habeas data contra atos de ministro do Estado. Isso está errado. Embora aqui, no nosso conteúdo, para essa prova, nós não vamos tratar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é um conteúdo não só extenso, mas que não é recorrente, não é um conteúdo típico do concurso de cartórios, mas vamos dar uma olhada aqui no que diz o 105, inciso 1. Exceto, por exemplo, o controle de constitucionalidade, que nós vamos ver, e as disposições pertinentes ao CNJ também. 105.1b. Eu peço que os senhores se dirijam aí ao 105.1b. 105.1. Compete ao STJ processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra atos de ministro, mandados de segurança e o habeas data. E o habeas data contra ato de ministro de Estado. Não é isso? Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado. Não apenas contra atos deles, ministro de Estado, mas ainda contra atos dos comandantes da Marinha, comandantes do Exército e da Aeronáutica, ou então do próprio STJ. Ótimo. Então, letra C. 2. A regularidade e legalidade das demonstrações contábeis de uma entidade autárquica da administração pública federal devem ser fiscalizadas de acordo com a Constituição Federal pelo controle Congresso Nacional mediante controle externo. E qual é o fundamento? Esse aqui é o artigo 70, que é a nossa fiscalização. A fiscalização COFOP, o artigo 70 diz isso. Contábil, orçamentária, COFOP, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, orçamentária, será realizada da União, a fiscalização da União e das entidades da direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, a fiscalização COFOP da União, mas não só da União, mas daquelas pessoas que pertencem, ele chama entidades, né? Porque aí ele enquadra como órgãos também. Entidades da direta e indireta, direta e indireta, né? A indireta, no caso, quais seriam elas?
as indiretas, nos termos do decreto 200, né? Aquele decreto de, se não me engano, 64, 65, são as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Ok. As universidades federais são autarquias. Ok. Autarquias federais. Então, a fiscalização dessas despesas, destes aspectos, né? Contábil, orçamentário, financeiro, o outro O é operacional e patrimonial, ele está falando de entidade autárquica da administração pública federal, a Universidade Federal, por exemplo, devem ser fiscalizadas de acordo com a Constituição Federal pelo artigo 70, que é pelo Congresso Nacional, por controle interno, externo, controle externo e controle interno de cada um dos poderes. Então, por exemplo, o executivo, mediante os controles internos do próprio executivo, ele também pode fiscalizar a Universidade Federal. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelas quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. E aí ele vem dizendo aqui no artigo 71, o controle externo, que é a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do TCU, ao qual compete. Compete a quem? Ao TCU. O que compete ao TCU? Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis, etc. Na verdade, ao qual compete é a cargo do Congresso Nacional. Na verdade, não é do TCU. Ok. Então, vamos lá. 2. A regularidade e legalidade das demonstrações contábeis de uma entidade autárquica da administração pública federal devem ser fiscalizadas de acordo com a Constituição Federal pelo Congresso Nacional, mediante controle externo. 2A. Ótimo. O artigo 74, ele trata da CGU. Esse artigo 74, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade. Esse 74, por exemplo, ele fundamenta a Controladoria Geral da União, correto? Aqui são as atribuições, as finalidades, né, deste controle, as finalidades da Controladoria Geral da União. Ok, controle interno. 3. Foi promulgada uma lei que exigia o exercício pelo chefe do Poder Executivo do poder regulamentar. Então, a lei ela é sancionada pelo presidente da República, nós vamos ver isso lá no processo legislativo, correto? Depois dela ter sido aprovada pelo legislativo, e ela é abstrata, ela é geral, abstrata. Ela precisa agora, essa lei, ser detalhada. Essa lei será detalhada mediante aí um regulamento. E a cargo de quem ficará a execução deste regulamento? A cargo do presidente da República. Então, foi promulgada essa lei e o chefe do Poder Executivo exigia-se dele o poder regulamentar. O regulamento foi editado e um grupo de 5 deputados federais e 5 senadores de oposição entendeu que este regulamento ele exorbitou em muito a seara reservada ao regulamento, tendo chegado ao extremo de contrariar a própria lei. À luz da sistemática constitucional, a providência a ser adotada pelos parlamentares, o fundamento dessa resposta é o 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, eles irão requerer ao Congresso Nacional, porque é competência exclusiva óbvia do Congresso Nacional, este Congresso Nacional sustar, eles vão requerer que a sustação do ato regulamentar. Ótimo. 4. Então, a letra E. Requerer ao Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, não. Representar ao Tribunal de Contas, também não. E ajuizar a lei, também não. Ótimo. No que concerne à organização dos poderes disciplinada na Constituição, nós vimos que os poderes estão organizados
no título 4 da Constituição. Então, nós temos o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e um outro capítulo que vai tratar das funções essenciais da Justiça. O Poder Legislativo inaugura a organização dos poderes com várias seções. Temos primeiro aqui as disposições genéricas, iniciais, preliminares a respeito do Congresso Nacional, depois atribuições do Congresso Nacional, sendo exclusivas, no 49, e são outras 48 competências, são atribuições, né, que incorporam, vamos dizer dessa maneira, que revelam ou que tratam, né, de matéria da União, e os 50 a respeito da convocação. A seção 2 e a seção 3 são as competências privativas das outras duas casas. No que concerne a organização dos poderes, disciplinado na Constituição de 88, assinale a alternativa correta. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, sim, composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pelo Tribunal de Contas da União. Está falso, porque, olha só, a seção 1, ele diz no artigo 44, essa parte aqui, ó, na ponta da língua. Todo mundo tem que saber essa parte aqui a fundo. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Quem exerce o Poder Legislativo? O Congresso Nacional, composto de duas casas. Então, o Poder Legislativo é exercido por duas casas, o Senado e a Câmara. O Senado e a Câmara. E cada legislatura terá duração de 4 anos. A legislatura, 4 anos. Onde está aqui? A legislatura é o período de atividade de 4 anos. Legislatura. 4 anos. A legislatura, ela, na verdade, é o período em que nós temos 4 sessões. Então, a legislatura, ela, na verdade, é o período de 4 anos e, portanto, na legislatura, nós temos 4 sessões, né? A sessão é anual, 4 sessões. E a sessão, cada sessão, 4 sessões, uma legislatura tem 4 sessões. E cada sessão, ela vai compreender 2 períodos legislativos. Então, nós temos sempre que ter em mente essas datas aqui. 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto. Essas datas são importantes lá nas leis orçamentárias, muito importante para as leis orçamentárias. A legislatura, então, é o período de 4 anos de execução das atividades do Congresso. Essa legislatura, cada ano, terá 4 sessões. Na verdade, legislatura 4 anos e cada ano corresponde a uma sessão. Então, em cada legislatura, nós teremos 4 sessões. A sessão é o período de 1 ano, né? Período de 1 ano. E a sessão, nós temos as sessões, né? As sessões legislativas, é o período anual, e cada sessão legislativa é composto de 2 períodos legislativos, né? 2 períodos. A gente sempre tem que ter em mente 2 períodos, né? Então, um período é semestral. Ótimo. Então, é isso. Legislatura, a sessão e os períodos. Ótimo. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pelas 2 câmaras, Senado e Câmara. Pelas 2 casas, Senado e Câmara. Ótimo. Adiante. Os representantes do povo são eleitos para a Câmara dos Deputados pelo sistema majoritário. Os representantes do povo é sistema majoritário? É eleito quem tem mais voto? Não, isso é falso. O sistema de eleição da Câmara dos Deputados é o sistema proporcional. Então, é o mais votado do partido ou da coligação. Então, os senhores vão ter isso em mente. Eu separei aqui um texto também para que vocês depois, do CNJ, para que vocês depois relembrem aí essa sistemática, né? O sistema majoritário, quem é eleito pelo sistema majoritário? Presidente da República, são os chefes do Executivo, governador do Estado e do Distrito Federal, o senador e o prefeito. Então, nestes, você vai lembrar sempre
que é eleito aquele que tem mais voto, né? Aquele que tem mais voto é eleito. Então, são os chefes do executivo, o senador e o senador. Presidente da República, governador do estado, prefeito e o senador. Então, o sistema majoritário são estes. E o sistema proporcional são os deputados e os vereadores. Então, você vê que o majoritário ele vai para o executivo e o senador, e o proporcional para o legislativo menos o senador. Não é isso? Então, vou colocar aqui os dois só para nós fazer um sistema proporcional. Vou colocar primeiro o majoritário, né? O majoritário, então, são os chefes do executivo mais o senador. E o proporcional é o legislativo, todos eles, né? Os deputados estaduais, os federais e os vereadores, né? Nos 3 âmbitos. E, obviamente, menos o senador. Menos o senador. Ótimo. Os votos nesse sistema é utilizado para eleição. Então, temos aquilo que temos o que chamamos de lista aberta, né? Os votos computados são os de cada partido ou coligação. Essa é a primeira parte. Na segunda etapa, tem-se os votos de cada candidato. São vencedores aqueles, né? Para se conhecer os vencedores, deve-se antes saber quais foram os partidos políticos vitoriosos e dentro dos partidos, dentro de cada agremiação, aqueles que foram os mais votados, né? Então aí nós temos os eleitos. Enfim, é isso que nós precisamos saber por agora. Os representantes do povo, e nós temos aqui a Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, certo? Uhum. Em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, o território, nós não temos atualmente no nosso sistema, né? Na nossa organização administrativa, nós não temos o território, nós já tivemos. Mas, hoje, nós temos lá na Câmara dos Deputados, nós temos deputados que foram eleitos pelo sistema proporcional, não foram pelo sistema majoritário, então provavelmente tem pessoas lá que teve que estar lá, mas com pouquíssimos votos, e aí esse sistema traz uma série de disfunções, uma outra hora a gente pode discutir isso, por isso que muitos partidos, eles eles convidam essas figuras públicas notórias, que são figuras assim que têm uma votação assim absurda. Essa votação absurda faz com que o partido tenha uma votação assim muito grande. E o que significa isso? Quando a votação é muito grande do partido, vão fazer parte, nos termos do coeficiente eleitoral, várias pessoas daquele partido. Então, o partido convida, por exemplo, uma pessoa super famosa, o Datena, por exemplo, e o Datena faz com que aquele partido tenha uma votação absurda. Como o partido tem uma votação absurda, quando se tem um coeficiente, caberá àquele partido muitas vagas. Então, só o Datena é importante. As outras 10 pessoas que vêm atrás do Datena são absolutamente desconhecidas. Nós não sabemos quem são aquelas pessoas. Aí, o Datena ele puxa aquelas 10 outras pessoas para, enfim, defender interesses aí que nem sempre são os interesses do povo. Ótimo. É uma das disfunções desse sistema, mas, enfim, é o que nós temos agora. Lá na Câmara, nós vamos ter, então, deputados dos estados, não dos estados, né, de cada estado, e também deputados dos territórios, né, dos estados, territórios não temos, e do Distrito Federal. Então, os deputados são dos estados, né, e do Distrito Federal. Ótimo. Sistema ajustado, letra B, falso. Letra C. Os representantes dos estados e do Distrito Federal são eleitos pelo sistema proporcional. Os representantes do estado, os senadores, são eleitos pelo sistema proporcional? Não, eles são eleitos pelo sistema majoritário, não disse agora? Sim. O Senado, artigo 46, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, artigo 46. Ótimo. Então, quem teve mais votos de senadores vão ser eleitos. Nós temos 26 estados, mais o DF, 26 mais 1, 27,
Já sabemos que são 3 senadores. O período, eles são eleitos para 2 legislaturas, então o mandato deles é um mandato de 8 anos, correto? Nós temos 81 senadores. Cada senador é eleito com 2 suplentes. Né? Com 2 suplentes. 81 senadores com 2 suplentes. Não é vice, não vai, nós vamos ter uma questão aqui que vai questionar, é vice? São vices? Não, não são vices, são suplentes. Então, o Senado compõe-se de representantes do Estado. Eu coloquei 26 mais um estados DF. Estados DF, com 27 unidades federativas. Vezes 3 senadores, nós vamos ter 801 senadores. E atualmente nós temos 513 deputados federais, na verdade. 513 deputados federais. Adiante. O Senado Federal, então, são representantes dos estados e do DF, eleitos segundo o princípio majoritário. Olha que interessante. Câmara dos Deputados, representantes do povo. Senado Federal, representantes dos estados. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. A representação de cada estado do DF será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3, e cada senador será eleito por 2/3. Isso é fácil. Por exemplo, vamos imaginar, esse ano nós vamos ter eleição teríamos, né, as eleições municipais, correto? As eleições municipais. Eu estou bem por fora aí do jeito eleitoral, da agenda eleitoral, mas vamos imaginar o seguinte, eu não sei, se nós vamos ter eleição para senador esse ano. Próximo, deixa eu só conferir aqui. Eleição para senadores. Se é agora, eleição para senador. Acho que é em 2000. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que será agora em 2000. O Senado. Deixa eu ver aqui as eleições. Eleição para o Senado. As datas que são importantes. 2018. Ok. 2018, nós tivemos, então, vai ser em 2000, então tudo bem. Então, foi com o presidente. Então, a do senador é com o presidente, tudo bem. Então, 2018 foi a eleição para o Senado, correto? Em 2018, 2/3 dos senadores, então vocês vão sempre imaginar o seguinte, que nós temos, deixa eu tirar uma foto aqui, porque eu vou apagar para mostrar isso aqui para vocês. Aqui no site do Senado eu tive essa informação. Então vamos ver essas datas aqui. 2018. Aqui nos informa o Senado. Vamos imaginar Minas Gerais. Eu tenho 3 senadores. 3 senadores. E 2 suplentes. Nós, em 2018, o mandato deles, 2014, 2010, de 2 deles acabaram. Acabaram em 2018.
Correto? Então, eu ainda tinha, em 2018, um mandato, 4 anos desse terceiro, que eu agora estou por fora dos senadores, mas eu vou ver os senadores de Minas Gerais quem são. Então, em 2018, foram eleitos para 2018, mais 4 anos, vai ser 2022, 2026. Então, em 2018, foram eleitos 2 senadores, saíram 2, eu tinha 1, pela metade, e foram eleitos 2 novos senadores que terão mandato até 2026. É essa regra, isso que eu disse, que eu desenhei aqui para os senhores, é essa regra do artigo 46, parágrafo 2º. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos segundo o princípio majoritário, né? Majoritário. Quem tiver mais voto, leva. Majoritários. Majoritário. Será renovado de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1/3 e por 2/3. Então, olha só. Em 2018, ela foi renovada, ela foi 2/3, concorda? 2/3. Renovou-se 2/3. Em 2022, será renovada, tá vendo? Essa linha será renovada, 2022, por 1/3. Em 2018, foi renovada por 2/3, então a cada 4 anos. Vai 2/3, 1/3. Deixa-me ver aqui quem são os senadores. Peraí, só um minutinho, por favor. Deixa-me ver aqui os senadores de Minas Gerais. Que vergonha. Eu sei que um deles é o Perrella. Calma. Rodrigo Pacheco e o Carlos Viana. Ah, tá. São os outros. Um é o Perrella. Você já verificou aí pra gente ou você já sabia disso? Já sabia, mas verifiquei também. Senadores de Minas Gerais. Quem entrou, então, agora, em 2018? Quem entrou? Pacheco e Viana. Rodrigo Pacheco e Carlos Viana. Ah, tá. Tá certo. O Carlos Viana, 2019, ele é de Braúnas, que eu acredito... É uma cidade próxima aí, de Montes Claros? Não. 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 Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco é de Rondônia. Carlos Viana era apresentador de jornal. Esse Rodrigo Pacheco, ele é apresentador no jornal? Carlos Viana, na Record. Ah, o Carlos Viana. Então, eu estou bem por fora aqui. Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, são senadores. E o outro, então, é o que vai sair em 2022, é o Anastasia. É o Anastasia. Então, os nossos senadores são esses 3. Ótimo. Então, é a Anastasia. Ótimo. Vamos lá. Os representantes dos estados do DF são eleitos pelo sistema proporcional? Não, os representantes dos estados e do Senado, eles são eleitos pelos majoritários. Falso. Letra C, falso. D. Cada legislatura, cada legislatura terá duração de 4 anos, sendo os deputados federais eleitos para mandato de 4 anos e os senadores para mandato de 8 anos. Certo? Perfeito. Certo. Está aqui nos termos dos artigos. Ok. A representação por estado na Câmara não poderá ser inferior a 3 deputados e nem superior a 55. Ó, o que diz o artigo 45? Ó, o número total de deputados será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Então, número de deputados.
Número, lei complementar. Número de deputados, lei complementar. Ótimo. Procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior, as eleições para que o número daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70. Então, 8 a 70. 8 a 70. Estados e DF, né? Então, estados, DF. Isso é interessante. Por quê? Porque o território ele tem um número fixo. Se houver, né? Se nós tivermos 4 deputados. 4 deputados. Então, esses aí são os números que nós temos que decorar. Mas é tranquilo. O senador vão ser 3, e a eleição deles, né, para os mandatos de 8 anos vão ocorrer a cada 4 anos, alternadamente, 1/3 por 2/3. Tudo bem, tranquilo. O número de deputados dos estados e também do Distrito Federal serão ajustados nos termos da lei complementar no ano anterior, mas tem que ser obedecidos 2 limites, o mínimo de 8 e o máximo de 70. E os territórios sempre terão 4 deputados. Ótimo. Então, próxima questão. Acerca da organização constitucional dos poderes, então a questão 4 é a letra D. Acerca da organização constitucional dos poderes, destaca a alternativa correta. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território, e no Distrito Federal. Sim, é verdade. Embora os representantes do povo sejam eleitos nos estados, os representantes, a casa representante dos estados é o Senado. Vocês estão observando como temos que ter cautela assim? Mas é isso que diz, e está bem claro. A Câmara dos Deputados é composta, sim, letra A, correta, artigo 45. O Senado Federal é composto por representantes dos estados do DF, até aí tudo bem, eleitos segundo o sistema proporcional, não o sistema majoritário. O Senado Federal tem como competência privativa aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Quem aprova o estado de defesa e a intervenção federal, autoriza o estado de sítio, é o Congresso Nacional, no uso de sua competência exclusiva, artigo 49, inciso 4. Se os senhores observar, no artigo 52, que elenca as competências privativas do Senado Federal, nós não temos aí essa competência. Não, ótimo, adiante. Então, o Senado Federal, não, falsa, letra C. A Câmara dos Deputados tem como competência privativa autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder 15 dias? Isso também é falso, nós já falamos sobre isso. Isso é do Congresso Nacional, uma competência exclusiva. O artigo 51 traz as competências privativas, não está elencada essa competência aqui, no artigo 51. Qual o inciso? Resolver os tratados, autorizar o presidente da República. 3. 49.3. Ótimo. Por fim, os estados e o DF elegerão cada um 4 senadores com mandato de 8 anos. 4 senadores? Não, 3 senadores. Falso. Letra E. 5, letra A, portanto, a resposta correta. Ficou claro? Ótimo. 6. Sobre o Congresso Nacional, a Constituição da República dispõe que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos estados e do DF e também dos territórios. Não. Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Falso. A letra A está falsa e são eleitos pelo sistema proporcional. Letra A falsa. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 4 anos, falso, 8 anos, já sabemos. A representação de cada estado e do DF será renovada de 4 em cada 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. A representação de cada estado. Isso é verdade, a representação do estado é o Senado Federal. Isso é verdade. É verdade. Cada senador será eleito como vice, não é vice. São 2 suplentes.
Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por 2/3. Isso é falso, porque o artigo 47 ele diz que as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, né, que o nome aqui é a maioria relativa, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, maioria absoluta, nós temos a metade mais 1. Então, para se ter uma deliberação, nós temos que ter da 513 a metade mais 1 e 81 a metade mais 1. Esse é o quórum que nós chamamos de quórum de instalação, né? Presente a maioria absoluta, havendo quórum de instalação. Havendo um quórum de instalação, cujo mínimo é a maioria absoluta, é a metade mais 1, aí sim nós vamos ter a votação. Salvo disposição constitucional, a regra geral é que as deliberações serão tomadas tanto do Congresso quanto das comissões pela maioria dos votos. Então, é a metade mais 1 do quórum de instalação. Ficou claro? Metade mais 1 do quórum de instalação. Então, primeiro você faz a instalação da sessão e depois você faz a votação. Ótimo. 7. As alternativas a seguir apresentam atribuições do Congresso Nacional, à exceção de uma, assinale-a. Essa questão 6 aqui, na verdade, eu estava vendo lá no site, porque é concurso, essa questão foi anulada. Mas, assim, eu acho que não deveria ter sido anulada. Porque, enfim, o fundamento para anulação foi ridículo. Vamos adiante. Mas essa questão estava nos conformes. 7. Só para desencargo de consciência, eles falaram que sobre o Congresso Nacional não poderia dizer a representação de cada estado do DF será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1/2/3, porque isso diz respeito ao Senado e não ao Congresso. Então, essa fundamentação, porque se você pensa o Senado como parte, como caso do Congresso, e pensa o Congresso, né, todo amplo, você vai falar sobre a respeito das partes do Congresso, não há por que justificar a anulação da questão. Tudo bem. 7. As alternativas a seguir apresentam atribuições do Congresso Nacional, à exceção de uma. Então, nós temos aqui as atribuições do Congresso Nacional, elencadas no artigo 48, e já vimos lá naquele esquema que são atribuições que demandam, né, que precisam de sanção do presidente da República, e elas dispõem sobre as matérias de competência da União. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República. Julga o Congresso Nacional. Sim, é competência exclusiva do Congresso Nacional, 49.9. Atribuições do Congresso Nacional. Tudo bem. Decretar estado de sítio. Decreto estado de sítio. Não, isso é o presidente que faz. O presidente decreta o estado de sítio. Na verdade, ela aprova o estado de defesa e a intervenção federal e autoriza o estado de sítio. 49.4. Autoriza o estado de sítio. 49.4. Autoriza o estado de sítio. Porque é o presidente que decreta. Nos termos do artigo 84.9. Vamos lá. 84. 9. Ok? Compete privativamente ao PR decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Então, decreta o estado de defesa. Ela aprova o estado de defesa e a intervenção federal, autoriza o estado de sítio e o presidente decreta o estado de defesa e o estado de sítio. Ok. Então, a letra B não é atribuição do Congresso Nacional, porque é a atribuição do presidente. Convocar plebiscito. Isso é verdade. Onde está aqui? 49.15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Ótimo. Resolver definitivamente sobre tratados internacionais que acarretem encargos ao patrimônio nacional. 49.1. Sim. Encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Perfeito. Escolher 2/3 dos membros do TCU. 49.13. Escolher 2/3 dos membros do TCU. Perfeito também. Joia. Estamos ótimo, né? Tudo bem? Adiante. 8. Assinar a alternativa que contém uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Convocar o Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional
Não, isso aqui é uma competência do presidente, lá no artigo 84. Deixa eu ver aqui. A 18, 84, 18. Ok. Manter relações com os estados estrangeiros. 8, 84, 8. Presidente. Promulgar leis federais. Promulgar as leis. Também está aqui como competência privativa do presidente. Localizar aqui. Nomear e exonerar os ministros, exercer a direção superior, iniciar o processo legislativo na forma dos casos, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua oficial execução 84, quarto. Tudo bem? Presidente. Resolver definitivamente sobre tratados internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Fácil. Nós acabamos de ver 49, inciso 1, e declarar guerra após solicitação do presidente da República. Não, quem declara guerra é o presidente da República. Celebra paz é o 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, 8. 9. De acordo com a Constituição Federal, é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar no país quando a ausência excedeu o período de, nós já vimos isso, 49, 3, 15 dias. 15 dias. E é o presidente e o vice, não é o presidente e cônjuge. É o presidente e vice. Ótimo. É porque vamos ser uma questão com o cônjuge daqui a pouco. A Constituição estabelece as competências do Congresso Nacional. Entre elas inclui, se aprovar por maioria de 2/3 de seus membros e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR antes do término do mandato. Pessoal, isso não é competência do Congresso. O mais interessante é o seguinte, vocês têm que ter muito cuidado, porque quando eu disser, nesse tipo de questão, competência do Congresso Nacional é diferente da competência privativa da Câmara, é diferente da competência privativa do Senado. Então, os senhores têm que ter muito cuidado com isso. Esse voto, a exclusão é a competência do Senado. Espera aí. Aprovar. É um 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração do PGR antes do término de seu mandato. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR. Então, por exemplo, se o Senado quiser exonerar o Aras, que é o PGR, que foi indicado pelo Bolsonaro, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício antes do término do mandato dele. Ótimo. Então, a letra A está falsa. E não é 2/3, não é absoluta a maioria. A maioria absoluta, não é 2/3, é maioria absoluta. Então, vamos lá. Então, aqui no caso, eu preciso de ter 81, não só o código de instalação, mas eu preciso de ter 81 mais 1, que é 41, e 41 eu preciso de ter 42 senadores votando para a exoneração do Aras. Vamos lá. Declarar a guerra, nós já vimos que é do presidente. Sustar a execução de contratos quando verificada ilegalidade. Isso é verdade, está no 71, parágrafo 1º. O 71, que vai tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ele diz que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do TCU e, na verdade, compete ao Congresso Nacional em sede de controle externo. Né? São competências do Congresso Nacional em sede de controle externo. Embora, assim, a relação de caput ela é truncada, na verdade, ele está trazendo competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, tanto é o 71 e o 73, onde ele diz? Não. 71, vamos lá, para sustar a execução dos contratos quando verificada. É o parágrafo 1º.
No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Então, se for contrato, a sustação do contrato é pelo Congresso, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, se a administração do Bolsonaro ele firma um contrato, esse contrato ele pode ser sustado pelo contrato, é diferente do ato, porque o ato não. O ato ele pode ser sustado diretamente pelo TCU. Então, vocês vão pensar sempre que o contrato do Bolsonaro, eu estou dizendo do Executivo Federal, né? Ele pode ser sustado pelo Congresso Nacional e vai solicitar de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Mas se se tratar apenas de um ato administrativo, não, esse ato administrativo ele pode ser afastado pelo próprio Tribunal de Contas. Deixa eu ver aqui se eu anotei algumas coisas. Exato. O ato pode sustar diretamente, né? Então, nós vamos ter aqui... Deixa eu me localizar onde temos isso aqui. Daqui a pouco eu localizo essa informação, a fundamentação para essa informação que eu lhes apresentei. Então, os senhores têm em mente, o TCU susta diretamente, né, após ter dado prazo para o órgão adotar as providências necessárias, né, e comunica à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, ele susta após o prazo e, nesse prazo, não foi adotadas as providências. O contrato, aí, já lhes disse, a fundamentação. É o Congresso Nacional, susta diretamente. Ótimo. Fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente entre elas. Então, a letra C está certo. 16, letra A. 10, letra C, certo. Fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente, dos governadores e vice-governadores. Pessoal, isso é iniciativa de lei, isso é lei de iniciativa do Legislativo. É lei de iniciativa do Legislativo. Artigo 28, parágrafo 2º. Então, vamos lá. Então, por exemplo, quem vai definir o ganho, o rendimento do prefeito de Montes Claros? Vai ter uma lei, essa lei é de iniciativa da Câmara dos Vereadores de Montes Claros. Então, 28, parágrafo... Peraí. Aqui, na verdade, ele está falando do Estado Federado, mas essa regra, ele está falando o presidente dos governadores e vice-governadores, mas pelo princípio da simetria, a regra é a mesma para todos. Eu estou lendo aqui a disposição específica ao governador. Os subsídios do governador, do vice e do secretário de Estado, então, o governador, o Zema, do vice-governador e do secretário de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. A lei é de iniciativa da Assembleia Legislativa. Correto? Com essa, observado algumas regras aqui. Mas essa regra é a mesma para todos. O do prefeito está aqui no 29.5. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Tudo bem? Ótimo. Ok. Declarar, por meio de lei ordinária, a nulidade de leis inconstitucionais ainda não apreciadas pelo Supremo Federal. Isso não é competência, isso é competência do presidente 52, artigo 52, 10. Vamos lá. 52, 10. 52. Suspender a execução, né? Não, não é isso. O que mais próximo nós temos a essa questão seria esse inciso, competência privativa do Senado Federal, perdão. Competência privativa do Senado Federal, 52.
Não faz o menor sentido essa assertiva. O Senado Federal, nos termos 52, é que pode suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. Mas aqui não é isso, o Congresso Nacional não tem essa competência de declarar nulidade de leis inconstitucionais. Não, é o Senado que suspende a execução de uma lei declarada inconstitucional, mas não é por outra lei, ele simplesmente suspende essa execução, mas não é uma lei, não é por lei. É um ato do Senado, mas não é uma lei. Suspende a execução daquela lei que tenha sido julgada inconstitucional pelo STF. Isso é o Senado, cabe ao Senado. Inclusive, eu vou até verificar qual é o ato pela qual o Senado faz isso, mas não é lei. Vou verificar agora. Então, pessoal, vamos fazer o nosso intervalo aí de 5 a 10 minutos e nós já voltamos para a nossa segunda parte, tá bom? Voltamos aqui. A gravação. O artigo 47 da Constituição, que reza que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Com base em tal artigo, é possível estabelecer a seguinte regra geral para as votações nas casas legislativas. Eu já falei sobre esse artigo. As deliberações são tomadas por maioria absoluta? Não, só se tiver essa disposição inconstitucional expressa, letra A, falso. Ainda que haja votos brancos e nulos e abstenções, as deliberações devem ser tomadas pela maioria dos votos dos presentes. Isso na verdade não, isso é falso também. Então nós temos na Constituição 2 quórums, né? Nós temos o quórum de aprovação e o quórum de presença, né? O quórum de presença é a maioria absoluta, né? Metade mais um, e o quórum de aprovação é o que chamamos de maioria simples ou relativa, é a maioria metade mais um, né? A justificativa, ainda que haja votos brancos, as deliberações devem ser tomadas pela maioria dos votos dos presentes, pela maioria dos votos dos presentes. Bem, essa questão aqui é falsa. Depois vamos voltar sobre isso no processo legislativo. A maioria simples de votos equivale em qualquer caso a metade mais um dos votos dos presentes. Isso aqui também falso. Bem, essa questão aqui, ela tem muita questão sobre o processo legislativo. A resposta dela, eu não quero falar sobre isso agora, porque isso vai trazer respeito sobre regras específicas do processo legislativo. Tanto é que essa prova é para analista legislativo do Senado Federal. As deliberações podem ser tomadas por número de votos inferior à maioria absoluta dos presentes, considerando a existência de votos brancos, nulos ou a ocorrência de abstenções. Essa regra também específica, ela está dentro do regimento do Senado Federal. Então, eu não quero falar sobre isso agora. Vamos adiante. Eu quero falar sobre outras coisas, termos constitucionais, não regras específicas do regimento interno do Senado Federal. Artigo 12. Questão 12. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados, sendo correto afirmar que o Senado Federal se compõe de representantes dos estados, DF e municípios. Falsos municípios, não temos os municípios sendo representados na Câmara, na Casa do Senado. Cada legislatura terá duração de 4 anos, correto. O mandato do senador é de 4 anos, falso é de 8 anos. Cada senador é eleito com um suplente, é falso com 2 suplentes. A Câmara dos Deputados se compõe de representantes do povo, não dos estados. A Câmara do Senado, sim. A Casa do Senado, representantes dos estados, do DF. Do povo eleito, né? Do povo eleito em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Estado, território e no Distrito Federal. Vocês observem aí que não tem a menção ao município, né? Nesse título 4, aqui no capítulo 1 do Poder Legislativo, nessa seção 1 do Congresso Nacional. Vocês observem que é Estado, Distrito Federal e território. 13. As casas legislativas contam com comissões para o exercício de suas atribuições. A propósito delas, é incorreto afirmar que as comissões parlamentares de inquérito são sempre temporárias. Nós vimos isso, a 58, parágrafo 3º. Elas são... O próprio parágrafo 3º do artigo 58, ele diz que elas
são por tempo determinado. Então, elas são por prazo certo. Aprovação de fato determinado e prazo certo. Então, elas são temporárias. Falso. Na constituição das comissões é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos. Não, olha só, o que diz o 58? Parágrafo 1º. Ele está falando sobre comissões, não só sobre CPIs, porque a CPI é o parágrafo 3º. Comissões é o artigo 58 todo. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. A representação proporcional que participam contam com comissões. É incorreto afirmar. Pessoal, é incorreto. A letra A está certa, a letra B está certa. A letra C, apenas no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é possível examinar a harmonia do projeto de lei com a Constituição. Isso é falso. Não, isso não é verdade. Não é apenas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Pode haver um controle político também, com um veto do presidente, nesse caso. Então, não é só nesse âmbito dessa comissão é que se faz essa análise. Nós temos ainda mais 2 outras comissões, que são importantes também. Depois nós vamos falar sobre elas. As comissões são compostas por parlamentares indicados pelos líderes das agremiações partidárias ou dos blocos parlamentares? Sim, verdade. Isso é verdade. O Congresso Nacional. Isso também está expresso no regimento do Senado. Então, de qualquer forma, isso está certo. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, solicitar o depoimento de qualquer cidadão. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Parágrafo 2º, inciso 2. Inciso 5, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 5º, correto? Indicados. As comissões são compostas por parlamentares indicados. Deixa eu jogar aqui no regimento interno. Só para sanar essa dúvida. Regimento interno Senado Federal. Regimento interno Senado Federal. Vamos lá. Texto completo. Deixa eu me localizar aqui. Qual é? Líderes das agremiações. Ctrl F. Artigo 20. Página 20. Enfim, só compartilhar aqui com vocês. Share. Página 20. As comissões. Em caso de desacato, secretário. Aqui são as regras do regimento interno. Aqui, mas ele tem da ausência de licença, das comissões, das atribuições, da composição, convocação de... Aqui são regras muito específicas, tá bom? Que fogem ao escopo aqui da nossa aula. Das comissões, o Senado terá comissões permanentes e temporárias, artigo 58, aqui é o artigo 71, só para que vocês saibam. As comissões permanentes, além da comissão diretora do Senado, são a Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Então, todas essas comissões, elas podem sim fazer essa análise, né? Apenas é possível, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, examinar a harmonia do projeto de lei com a Constituição? Não todas. Comissão da Educação, Cultura e Esporte, todas essas comissões são comissões permanentes.
Comissão de Direitos Humanos. Ressalvada a comissão diretora, cabe às comissões permanentes, no âmbito das respectivas competências, criar subcomissões. As comissões temporárias, elas serão internas, com finalidades específicas, externas, para representar o Senado em congresso, solenidades, ou as parlamentares de inquérito, que são criadas no 58, parágrafo 3º. Então, eu posso ter uma CPI, que é da Câmara dos Deputados, e aí ela vai ser formada com requerimento de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Eu posso ter uma CPI, que é do Senado, e aí ela vai ser formada por 1/3 dos membros do Senado, 1/3 de 81, ou então eu posso ter uma CPI mista, uma Comissão Parlamentar de Inquérito mista, que ela é formada de 1/3 de 513 mais 81. Tudo bem também. Essas comissões. As comissões externas são essas, então, para representar o Senado em congresso, solenidades, outros atos públicos, né? As comissões temporárias se extinguem pela conclusão, término. Então, aqui nós temos regras bem específicas. A comissão diretora é formada, constituída por titulares da mesa, né? Porque toda a casa ela elege a mesa, né? A mesa diretora, né? Então, nós temos os membros da mesa. Então, aqui temos as regras todas específicas, né? No início de cada legislatura, os líderes dos partidos, uma vez indicados, reunir-se-ão para fixar a representação numérica dos partidos e dos blocos parlamentares às comissões permanentes, né? Então é isso, é bem interessante o funcionamento. Tudo aqui se encontra no site do Senado, tá? Ok, tudo bem. As comissões são compostas por parlamentares indicados por líderes das agremiações partidárias ou dos blocos parlamentares. Isso é verdade, eu acabei de ler isso para vocês. As comissões permanentes, não é? No início de cada legislatura, os líderes dos partidos, uma vez indicados, reunir-se para fixar a representação numérica dos partidos e dos blocos parlamentares nas comissões permanentes. As comissões permanentes. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e solicitar o depoimento de qualquer cidadão. Sim, então está aqui na parte constitucional, já falamos sobre isso. 14. Assinale a alternativa que apresente competência exclusiva do Congresso Nacional. Autorizar o presidente e cônjuge a se ausentarem do país. Falso, não é cônjuge, é presidente e vice. Falamos sobre isso. Voltamos lá para 49. Fiz esse breve adendo aqui, mas o que nos interessa aqui é a Constituição, é a letra da Constituição. Isso aqui que é para a gente importante. Esse aí é o objeto aí do nosso curso. Porque o direito constitucional é amplo. Então, por exemplo, se vocês forem prestar concurso para o Senado, aí sim vocês vão estudar aquele regimento assim à risca. Mas aqui não. Aqui o concurso é para uma prova de direito constitucional. Então, vamos estudar o conteúdo, a letra seca da Constituição. Autorizar o estado de sítio ou suspendê-lo? Sim. Aprova o estado de defesa, a intervenção federal, autoriza o estado de sítio ou suspende qualquer uma dessas atividades. Perfeito, perfeito. Tá certo. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes à matriz energética? Não, é apenas energia nuclear. O 14 diz exatamente isso. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, competência exclusiva do Congresso Nacional. Adiante. Aprovar tratados e acordos internacionais na área de educação. Não. Simplesmente é resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais, mas que vocês não podem se olvidar desse final. São aqueles que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio, né? Se apenas por ser da área de educação, não. É competência exclusiva do Congresso Nacional, desde que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Julgar mensalmente as contas apresentadas pelo Presidente da República. Julgar mensalmente? Não. Não é mensalmente, é anualmente. 49, nono. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Ótimo, né? Tranquilo. Essa questão é muito bacana. Então, vocês vão fazer um esquema do 48, um esquema do 49. Deixa eu apagar isso aqui.
Atribuições do 48, vocês vão fazer uma folha 4, vocês vão ter uma folha 4, uma tarefa, uma sugestão para os senhores, né? Os senhores têm que pensar, os senhores têm que se dedicar um tempo a isso, porque podem só resolver os exercícios, mas os senhores também têm que já ir montando material de revisão dos senhores. Então, os senhores vão elencar aqui no 48, os senhores procurem uma palavra que sintetiza aquele determinado inciso. Sistema tributário, arrecadação, distribuição. Então, sistema tributário, arrecadação, inciso 1, TAD, distribuição de rendas. PP, LDO, LOA, PP, LDO, LOA. Essa competência, vocês já sabem, que cabe ao Congresso Nacional, tem a sanção do Presidente da República, e são matérias da União, Congresso Nacional, sanção, matérias da União, e aí vocês vão montando aí um esquema para que os senhores possam comparar. 49, a mesma coisa. 49 não tem sanção. A competência exclusiva, Congresso Nacional, sem sanção, os senhores já sabem disso. E aí os senhores vão fazendo aí os esquemas. 51, 52, 51, 52. E tentar, os senhores têm que observar a lógica desses artigos, a lógica dessas. Isso aqui é muito importante. 15. A estrutura do Poder Legislativo Federal e Estadual do federal, eu já falei para os senhores ontem, bicameral. E a do estadual, né, a Assembleia Legislativa aqui de Minas e do Rio de Janeiro, unicameral. Então, bicameral e unicameral, respectivamente. 16. Relativamente ao Poder Legislativo, assinale a alternativa incorreta. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo pelo sistema proporcional em cada estado do território DF, e o Senado Federal, eu disse que não tinha município, se lembram, né? Compõe-se de representantes dos estados do DF, segundo o majoritário. Perfeito, letrada correta. As deliberações de cada caso, Congresso Nacional e suas condições, salvo disposição constitucional em contrário, serão tomadas pela maioria dos votos presentes de qualquer membro. Não, presente a maioria absoluta, artigo 47, falso, letra B. As outras três estão corretas. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, são, entre outras coisas, competência exclusiva do Congresso Nacional. Certo, artigo 49. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Sim, competência material. Nós temos aqui, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tudo bem. E as CPIs, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos, serão criados pela Câmara, pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos membros, para apuração de fato determinado, prazo certo, sendo as conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, sim, parágrafo 3º do artigo 58. Ótimo. 17. Essa questão aqui, ela está, consta como questão anulada. A Constituição Federal impõe, em caso de infringir esse decoro parlamentar, que seja aberto processo para perda do mandato. Nesse caso, com base em disposição constitucional e regimental, aí, mais uma vez, nós teríamos que ter conhecimento das disposições do regimento. Mas eu vou pular essa questão porque não é muito o objeto. Os regimentos são extensos. Aquele tem 100 páginas do Senado, né? Vamos adiante. Só para fins de encargo, apenas a 3 é verdadeira. O quórum para a cassação do mandato será de 1/3 dos presentes, a votação será secreta e a sessão aberta ao público. Estaria aqui no artigo 55, parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, perderá o mandato de deputado ou senador. No caso do deputado que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 54, nos casos perda de mandato em cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, e sexto, que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta,
mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurado ampla defesa. Por maioria absoluta. Pessoal, isso antes era... acho que foi 2013. Bem, isso antes era secreto o voto, agora não é mais secreto. Espera aí. 2013 é aqui, ó, claro, parágrafo 2º com redação determinada pela emenda constitucional. É porque essa questão ela está desatualizada, na verdade. Vocês têm em mente o seguinte, essa votação não é mais secreta. Essa votação não é mais secreta. A sessão é pública, a votação não é secreta. A sessão é pública e a votação não é mais secreta. Antes a sessão era pública, a votação é secreta. Agora a sessão ela é pública, mas a votação, bem, se não me falha a memória, ela não é mais secreta. Mas isso eu tenho que consultar também. Mas, de qualquer forma, aqui simplesmente por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político, representado no Congresso Nacional. Deixa eu só confirmar essa alteração aqui na Constituição compilada. Vamos lá na Constituição da República. Deixa-me ver se essa aqui está compilado. É o artigo 55, parágrafo 2º, artigo 55. É uma coisa que a gente tem que pensar, tem que estar sempre acompanhando aí as discussões, as emendas. 54, vou compartilhar aqui com vocês. Ficando meio maluco com o tempo. Perde o mandato, tudo bem. O compilado não veio. A lei com compilado com maioria absoluta. Deixa-me ver essa redação anterior aqui. Que pena. Eu queria que fosse o compilado que mostrasse Constituição da República compilado. Peraí, deixa-me ver aqui. Constituição da República, Constituição compilado da República. Esse aqui mesmo. Me esqueci de como eu procuro aquela Constituição que está com a... Não é bem a compilada, né? Acho que é essa aqui, deixa eu ver se é essa. É essa aqui. Antes era voto secreto e maioria absoluta, né? Aqui, localizei. Aqui. E agora não é mais voto secreto. Perdão. Isso aí é uma discussão, é uma outra discussão. É porque tem autores que ainda justificam, que falam o seguinte, com essa emenda constitucional, ele está falando maioria absoluta, mas o voto continua sendo secreto, a sessão que é pública. Eu não sei se esse argumento é um argumento válido. Eu acho que quando a emenda veio tirando o voto secreto, ele quer que a sessão seja pública e o voto não seja secreto. Correto? E a gente tem que saber também aqueles deputados. Vocês concordam que se você não sabe que os seus deputados estão... Se ele infringiu alguma dessas situações aqui do artigo 55, ele não está andando assim nos conformes. E se ele não é excluído, se ele não perde o mandato, você concorda que há pessoas que são coniventes com aquelas pessoas que infringem as disposições do artigo 54 e 55? Então, esse argumento, falar assim, o voto é secreto, mas a sessão é pública, ele não se coaduna com o espírito da emenda constitucional e nem com a ordem constitucional vigente, na minha opinião. Data vênia, enfim, outros posicionamentos, mas eu discordo. Ficou claro essa posição? Vocês não acham também? Então tá, parei aqui, vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, é isso. Deixou de ser secreto tanto o voto quanto a sessão. Não é nada, é tudo aberto agora, pela emenda constitucional. Porque simplesmente é maioria absoluta. Maioria absoluta. Ótimo. 18. Caio é um deputado, ele contrata Semprônio, que é um matador profissional. Isso aqui já é bem antigo. Vocês se lembram que tinha um deputado, eu me esqueci do nome dele, que ele era super cruel e tinha uma história que os desafetos dele
eram assassinados com motosserra. Vocês se lembram disso? Nós tínhamos, depois eu vou procurar o nome dele. Ele é do norte não, não é do nordeste, não, ele é do norte do país. Depois eu vejo quem é. Mas isso aqui está essa questão está nesse âmbito aí, dessa discussão que tínhamos nessa época. Já tem um bom tempo. O Caio é o deputado federal, ele contrata o Semprônio, que é um matador profissional, para liquidar os desafetos. Mas essa questão aqui é muito relevante ainda para os dias atuais. Tício também é deputado federal. O pistoleiro executa o crime. Então, é o deputado, o pistoleiro e o deputado federal. Ok. Posteriormente, o matador é preso e confessa o crime e indica a participação, assinale a alternativa correta. Pessoal, hoje é o seguinte. Hoje nós temos o seguinte. Tem uma aula aqui do professor Renato Brasileiro, que é um entendedor de processo penal, que é uma área que eu não domino, não gosto também. Não que eu domine outras, mas eu não sei absolutamente nada. Só básico. É o seguinte. Ele fala... Como é? Se a pessoa tem o foro privilegiado, aí você tem. E o júri, o tribunal júri, nós temos, inclusive, uma súmula, que eu não marquei aqui, mas temos a súmula. Então, o foro privilegiado, se a pessoa ela tem um foro privilegiado, ela comete um homicídio doloso contra a vida, o foro privilegiado, ele vale, ela não vai à júri popular, né? Ela segue o foro privilegiado. Então, não vai à júri. Mas, porque estão na Constituição, é isso que diz a súmula. E eu não marquei a súmula aqui, mas depois eu indico para vocês. Mas o texto da súmula é isso. Eu tenho um foro privilegiado na Constituição e eu tenho um tribunal de júri lá no artigo 5º também da Constituição. Então, se o deputado federal ele matou alguém, vai valer a prerrogativa do foro, porque os dois são constitucionais. Mas, se eu tiver o tribunal do júri, óbvio, a previsão constitucional, e o deputado estadual, e a prerrogativa de função expressa na Constituição Estadual, aí não, aí ele vai ao Tribunal de Júri. O Tribunal de Júri, ele prevalece sobre a prerrogativa de função estampada na Constituição Estadual. Ficou claro? Ficou, né? Então, é a súmula 704. Em se tratando de um crime qualquer, não. Um deputado e um terceiro cometem um crime doloso contra a vida. E aí nós temos o seguinte entendimento. O crime praticado em coautoria, seja um crime doloso contra a vida, deverá ocorrer a separação de processos, pois as competências previstas na Constituição devem ser respeitadas. O deputado vai ser julgado pelo STF e o mandante, e o executor será pelo Tribunal de Júri, pois, enfim, ele diz, pois a continência está prevista no Código de Processo Penal e o Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal. A continência seria o julgamento dos dois atos, né? Dos dois atos, né? O ato do mandante e o ato do executor. Então, porque a princípio a continência, ele diz o seguinte, é um instituto do direito penal que diz que essas ações, na verdade, essas situações, elas vão ser julgadas juntas. Não, mas elas estão no processo penal que é inferior à Constituição. Então, Tribunal de Júri para um e foro de prerrogativa constitucional para o deputado mandante. Ótimo, é isso que nós tínhamos que saber. Então, essa letra E foi dada como resposta, mas hoje é falso e não mais se aplica. Isso é a súmula 704. Só confirmá-la mesmo. Súmula 704. Essa súmula aqui, ela diz uma outra coisa.
Vou compartilhar com vocês, é o seguinte. Vamos imaginar que o crime seja cometido, não seja o homicídio. Tá, o homicídio, é isso que eu falei para os senhores. Foro por prerrogativa prevalece sobre o júri, porque o deputado federal que comete o assassinato. Ótimo. Deputado, então, temos aí foro por prerrogativa e tribunal de júri. O que vai valer? Temos a súmula, a prerrogativa. Mas e se aquela prerrogativa, aquele foro por prerrogativa estiver prevista na Constituição Estadual? Aí não, aí o deputado estadual vai a júri. Vai a júri. Ficou claro. Isso aí, tudo bem. Mas, por exemplo, vamos imaginar que o deputado federal e o executor, eles tenham cometido um outro crime, mas que não o homicídio doloso. É porque o homicídio doloso ele tem o júri. Ele tem o júri. Aí, nessa hipótese, que temos essa súmula 704, que diz isso aqui, ó. Que nessa hipótese, pode haver a atração, essa atração para o julgamento no foro, atendendo-se o foro por prerrogativa. Quer ver? Share screen. Essa súmula diz o seguinte: não viola a garantia do juiz natural, ampla defesa, devido processo legal, atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, é esse caso aqui se aplica quando o deputado federal e o mandante praticam um crime que não é um homicídio doloso, porque aí, enfim, não vai violar a garantia do mandante, né, relativamente, não violará as garantias referentes ao mandante, se houver atração ou por contingência ou conexão do processo do mandante ao foro de prerrogativa ou por prerrogativa de função do mandante, não, do executor, ao foro do mandante, né? Isso é de 2014. Ótimo. Essa 19, ela está anulada, mas, enfim, essas questões aqui, essa 19, essas estão fora, muito porque já são questões mais antigas. Eu só vou pular 19, vou resolver a questão 20. A Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em sessão conjunta, não cabe. O que não cabe, discutir e votar o orçamento? Artigo 84 fala que cabe sim. Artigo 84, não. Discutir não cabe. Aqui, mais uma que está no regimento comum. Então, também não é muito o foco, não é muito objeto da nossa aula. Então, de qualquer forma, isso aqui está no regimento comum da Câmara e do Senado, no artigo 84 do regimento. Eleger membros do Conselho da República é uma atribuição do 52 do Senado, privativa do Senado, 52, isso nós já vimos. Então, ainda que nós não saibamos, né, obviamente, o regimento da Câmara, o regimento do Senado, o regimento do Congresso, nós estando a par das disposições constitucionais, nós temos subsídios firmes, fortes, para respondermos à questão. Quem elege membros do Conselho da República? Deixa eu ver aqui no 52. Aqui, 14 do 52. 14. Competência privativa do Senado. Por isso que é importante vocês enumerarem aí as disposições, estarem bem afiados, azeitados aí com essas disposições. Pessoal, então eu vou parar a gravação agora, eu vou abrir um momento para que vocês se manifestem e eu quero dar um aviso para os senhores. E um convite, na verdade.